Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todo e todo louvor seja dado a Deus por meio de Jesus Cristo. Parabéns, aniversário. Vamos fazer um culto hoje de Natal, que é nascimento, e Deus abençoe o seu nascimento. Tem um punhado de aniversários aí beirando o Natal, né? Já comemora junto o Natal e os aniversários. Deus te abençoe. E iremos ler uma passagem onde José e Maria saem de Nazaré e foram para alistar-se em Belém, o licenciamento, né? Chegando em Belém, Maria dá à luz a Jesus. Lê o texto, Lucas. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à Judeia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela lhe deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 4-7. Quando estamos esperando o nascimento de um rei, alguém muito importante, temos uma expectativa de como será o nascimento dessa criança. Família real, usando os ingleses, né? Como vai ser? Esta criança, cremos, seria de uma família nobre. Esta criança nasceria em um bom hospital. Não é isso? Teríamos um berço caro e confortável. Receberia visitas de pessoas influentes. Mas não foi o que aconteceu com Jesus, o nosso rei. Então Jesus é o rei, o reino dele diz que não é deste mundo, não é nada humano, não é glória humana, então veio totalmente diferente de um rei normal. Toda glória que alguém nobre ou de um rei nasce, uma criança, ele não recebeu. E é difícil entendermos isso algumas vezes. Tendo Jesus nascido, a vida humilde, tendo Jesus nascimento e vida humilde, o que ele pede para os seus seguidores? Então Jesus teve um nascimento humilde, uma vida humilde. O que ele pede para nós, os seguidores? Né? O nascimento humilde de Jesus. O nosso tema, o nascimento humilde de Jesus. Uma narrativa, a gente vai fazer antes para a gente entender o tudo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então, Israel estava sob o domínio de Roma, então Israel foi incluído. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Né? Tinha que ir lá para sua cidade mesmo, que você nasceu para alistar-se. Assim José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, lá do norte, à Judeia, e foi a Belém, cidade de Davi, próximo de Jerusalém mesmo, que é o sul, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Então estava noiva e José esperava um filho. Quando estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Então fez essa viagem longa, né, provavelmente um jumentinho, um animal, a Bíblia não narra, e quando chegou lá, justamente quando chegou em Belém, Maria estava próxima da luz. E ela deu à luz o seu primogênito, né, o primeiro filho, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então se colocou na manjedoura, a manjedoura é o mesmo que coxo, a gente usa aqui, né, na nossa cultura. O que quer dizer? É onde, né, hospedaria, é onde ficam os animais. A gente fala curral, ou algumas traduções fala estábulo. Então, aonde ficavam os animais, tinha o coxo. Aí ela pegou naquele coxo, limpou, lógico, pôs o campizinho, pôs o pano e pôs a criança ali. Ali foi o berço de Jesus, um coxo. E o hotel dele foi um curral, um hospedar, né?
O profeta Isaías havia profetizado que Jesus seria uma pessoa humilde e não era bonito. Lê para mim. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Isaías 53, 2, 3. Amém. O profeta, a profecias do profeta Isaías se cumpriu. Maria estava grávida, foi a Nazaré para Belém, provavelmente montada em um jumentinho. Não foi em uma carruagem, que na época provavelmente tinha. Não é? Uma condução chique da época. Jesus nasceu em uma família humilde, José e Maria. Os pais de Jesus não eram da realeza ou nobreza. Teve um nascimento humilde, nasceu em um curral, estábulo. Não nasceu em um hotel chique da época, ou caro, ou nobre, ou de status. Jesus foi exposto em uma manjedoura ou coxo de pôr comida para os animais. Jesus não teve um berço chique e caro. A sua primeira visita foi de pastores de ovelhas, profissão humilde, não foi gente nobre. Então esse foi o nascimento de Jesus, tudo de uma maneira muito simples e humilde. Até a primeira visita dele foi, depois vieram os magos que eram um pouco mais novos, mas foi depois dos pastores. Provavelmente os magos, quando foram visitar Jesus, Jesus já não estava morando já em uma casa, provavelmente uns 2 anos próximo a isso. Jesus disse para aprendermos a sermos humildes como ele. Lê para mim. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Jesus disse para aprendermos com ele a sermos mansos e humildes de coração, para termos descanso em nossas almas. Mansos e humildes de coração, coisa muito difícil. Fruto do Espírito, tem que estar cheio do Espírito. Que neste Natal, Natal significa nascimento, possamos nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, que se não nascermos de novo, não poderemos ver o reino de Deus. João 3,3. Devemos nascermos de novo para uma nova vida, uma nova atitude, uma nova postura neste Natal. Que neste Natal deixemos a intolerância e sejamos mais tolerantes. A Bíblia diz para suportarmos uns aos outros. Lê Efésios. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 2. Neste Natal devemos nascermos de novo e sermos humildes, mansos e longânimos, suportando uns aos outros. Que a gente mude de vida, nasce de novo. Mansos e longânimos, humildes, suportando uns aos outros. E estendemos a mão aos necessitados, aos que precisam de ajuda financeira, aos doentes fisicamente e mentalmente, aos velhos e crianças, aos problemáticos, viciados, ajustados, limitação física e assim por diante. Tantos problemas, que a gente seja mais humano, mais tolerante com aquele que às vezes a cabeça não é boa, faz as coisas tudo errado, aquele filho problemático, viciado em alguma coisa, e a gente às vezes perde a paciência, mas que Deus, que a gente siga o exemplo de Jesus em ser manso, humilde e tolerante, como diz aqui em Efésios, suportando uns aos outros. Não é fácil, mas cheios do Espírito a gente consegue. O humilde será exaltado. Jesus diz assim sobre o poder da humildade. Lê para mim. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 12. Jesus se humilhou para nos salvar. Por isso, Deus o exaltou
a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus todo joelho se dobre dos céus e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Se nós humilharmos, seremos exaltados como Jesus. Se nós tolerarmos o irmão, ter paciência. Gente, ninguém é perfeito. Ninguém pensa um igual ao outro. E geralmente intolerância manda. É questão política, é questão de esporte, é questão de igreja. Cada um mais, nós somos muitas vezes arrogantes. E eu vejo uma postura assim de política. Como você vota em candidato? Aí você escolhe um candidato. Você vai todo jeito, você vai errar, que nenhum é perfeito. Você provavelmente resolveu errar de um lado, o outro resolveu errar do outro, porque essa intolerância, essa gozação, esses vídeos arrogantes que não acabam nunca, né? Para que criticar a igreja do outro religião? Esses dias eu vi uma cantora sendo, né, indicada ou processada, sei lá, por intolerância religiosa. Que a gente seja mais humilde, mais tolerante, mais compreensivo na sociedade. Nem todos, mesmo aqueles que a gente discorda da sua opção sexual, mas pregar o ódio não é função nossa cristã, mesmo que a gente discorde. Né? Aqueles que entram na vida do crime e provocam tanto acidente, não é ódio, é o amor. Jesus não veio condenar o mundo, mas veio o quê? Salvar o mundo. Jesus não veio propagar o ódio, o rancor, e sim o amor, porque Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos salvar, né? João 3,16. Lê a conclusão, por favor. Jesus teve um nascimento e uma vida humilde e pede para que seus seguidores sigam o seu exemplo. Eu tenho seguido o exemplo de Jesus sendo humilde? Eu sou humilde, manso e longânimo para com o meu irmão? Eu tenho suportado o meu irmão? Longânimo é tardio em irritar. Outra tradução vai falar isso. Rapaz, alguma coisa que irrita a gente, na hora a gente revida. Não. O longânimo, ele contém seu espírito, né? É tardio em irar-se, é o mesmo que longânimo. Eu tenho seguido o exemplo de Jesus, eu tenho suportado o meu irmão, tenho tido paciência com as diferenças. Né? Será que nós temos sido? Vamos falar a oração repetida? Senhor Deus. Senhor Deus. Obrigado pela humildade de Jesus. Obrigada pela humildade de Jesus. Para me salvar. Para me salvar. Me faça ser também. Me faça ser também. Humilde, manso e longânimo. Humilde, manso e longânimo. Suportando o meu irmão. Suportando o meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Jesus se humilhou para nos salvar. Filipenses. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Jesus se humilhou para nos salvar. Morreu na cruz para nos perdoar. Não seja indiferente a esse grande amor de Jesus para com você. Se você ainda não aceitou, aceite ele hoje em seu coração. Aceite esse sacrifício de alguém que deixou a sua própria glória, se fez homem e sofreu muita humilhação. Teve um nascimento humilde, levou uma vida de muito trabalho, de muita oração, tudo para nos dar essa esperança que nós temos hoje. Nós vamos jogar isso fora? Não, não joga esse amor fora. Eu lembrei um caso aqui, já contei ele. Rapidinho vou contar. Havia um rapaz, eu vi isso na televisão. Era o mais feio do seminário. E tinha uma moça, era mais bonita. E ele era doido por causa dessa moça. E ela não suportava ele. Aí um dia ela reclamou. O sujeito não... Aí o reitor falou assim: vou te falar uma coisa que ele pediu para não falar, mas eu vou falar. Sabe as mensalidades suas que você ia perder o seminário e deixar de fazer? Ele pagou todas elas. Sabe aquele violão que você precisou? Que você queria? Ele comprou ele para você e você não sabe. Ele te ama de verdade. E ela casou com ele. Jesus não ama de verdade.
E nós desprezamos esse amor. Não existe amor igual ao de Cristo. A gente precisa entender isso. Amém? Amém. Lê para mim, Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Se você está cansado e sentindo oprimido, venha hoje mesmo para Jesus, pois Ele dará alívio à sua dor. Você pode estar se sentindo humilhado ou humilhada, impotente diante desse grande problema que te tortura. Jesus veio chamar os que estão doentes, os que estão sofrendo, os pecadores, os que precisam de ajuda. Está lá em Mateus 2,17. Jesus te ama e escutará as suas orações. Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, fará o milagre que você está precisando. Ponha diante de Deus o seu problema. Quero orar por você. Jesus se humilhou, veio de uma maneira humilde para te dar essa esperança, para escutar as suas orações. Ele e o Espírito Santo está junto de Deus Pai intercedendo por você. Ele sabe a sua dor, o que você precisa. Ponha diante de Deus agora o seu problema, aquilo que tem te angustiado, te trazido tanta dor. Deus fará um milagre na sua vida. O nascimento de Jesus foi um milagre e a sua vida é um milagre para Deus. Oremos. Senhor Deus querido Pai, eu quero pôr na tua presença, Pai adorado, Pai amado, Pai bendito. A ti seja louvado, seja o Senhor todo nome, seja engrandecido o teu nome e o Senhor esteja acima de tudo. Quero pôr na tua presença, Senhor, essa vida, Senhor, que está orando agora. Que está pondo o seu problema diante de ti, Senhor. Às vezes um problema é tão grande, insolúvel, e o coração está angustiado, o coração está aflito, o coração está sofrendo, Pai. Que o Senhor, oh meu Deus, faça o milagre, meu Deus. Que o Senhor realize o milagre, seja na área da família, de vício, de relacionamento, de doença, vida financeira, qual seja a questão, o Senhor, na justiça, o Senhor, oh Pai querido, em relação a concurso, Senhor, o Senhor a emprego, o que for, Senhor, o problema. Qual for o problema, não interessa. Que o Senhor faça um milagre na vida dessa pessoa. Que ela creia, Senhor, que o Senhor deixou os céus, se fez homem, Senhor, veio de uma maneira tão humilde, Pai. Viveu uma vida tão humilde para que a gente tivesse essa esperança. De podermos, o Senhor, te pedir. O Senhor está, o Senhor, à direita de Deus Pai, o Senhor em glória intercedendo por nós. Eu creio no teu amor, que o Senhor responderá a todas as orações. Faça um milagre nessa vida, Senhor. É tudo que eu te peço e agradeço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Jesus te abençoa. Feliz Natal, boa comemoração com a família. Que Deus te dê saúde, prosperidade, principalmente amor. E que você tenha Jesus Cristo no seu coração. Deus te abençoe, Feliz Natal e até a próxima em nome de Jesus.